Olá pessoal, professor Guilherme de Biologia para comentar a prova da Unifesp, conhecimentos específicos para as vagas de 2012. A prova desse ano esteve fácil até se compararmos com provas anteriores à Unifesp, né? Questões bem claras, né? Uma prova razoavelmente abrangente, a gente lembrando que tem 5 questões, obviamente não dá para abordar todos os itens da biologia, tá? Os temas mais destacados, digamos assim, estavam lá. Não teve nenhuma questão de fisiologia humana, que era uma tradição da Unifesp. A gente não pode esquecer que a Unifesp passou a ser uma escola que não é mais especializada em medicina ou biomédicas. Agora ela tem uma amplitude maior de carreiras, não é? Ok? Então vamos à prova. Primeira questão. Fala sobre a meiose, especificamente sobre o crossing over, não é? Permutação, que ocorre durante a prófase 1 da meiose. 2 itens. Item A, explique o que é crossing over e sua importância para as espécies. Crossing over é uma permuta, uma troca de trechos equivalentes entre cromossomos homólogos, não é? Par de cromossomos homólogos é formado por um que vem do pai e o outro que vem da mãe. Quando eles permutam, você faz uma recombinação. Você combina trechos de conjuntos de genes, blocos de genes que vêm do pai com blocos de genes que vêm da mãe, tá? Isso aumenta a variabilidade dentro das espécies, ok? No item B, considerando que a maioria das células de um organismo realiza a divisão celular mitótica para se multiplicar, justifique o fato de que as células reprodutivas realizam meiose. Para fazer reprodução sexuada, é muito comum a produção de gametas, e gametas precisam ser haploides, não é? Então a meiose entra aí, ela faz com que células diploides se dividam em células haploides, que serão os gametas. E os gametas, se unindo 2 a 2, darão continuidade, né? Produzirá uma nova geração diploide, ok? Questão tranquila. Questão número 2, gente, fala sobre a Mata Atlântica, né? Fala que há um remanescente de Mata Atlântica de 11% a 16%. Esses números para mim são novidade, né? Geralmente se usam números menores, né? Fala assim de 5% a 7% de remanescência de Mata Atlântica. Mas enfim, isso não vem ao caso, né? Que essa remanescência ela estaria em fragmentos mais ou menos isolados. E o texto comenta o quanto isso dificulta a recuperação, não é? Você tem um ataque direto à biodiversidade em todas as raízes, em todas as formas, forma vegetal e forma animal, tá? 2 itens, como sempre, A, qual o nome do bioma brasileiro a que se refere o texto? Floresta Atlântica ou Mata Atlântica. Cite uma característica desse bioma quanto ao regime hídrico e uma característica relativa aos aspectos da flora. Bom, aí é a questão. A questão fala que você está na Mata Atlântica mais no interior do estado de São Paulo, né? Ou seja, mais distante da Serra do Mar. Há uma diversidade, como você sabe, de tipos de Mata Atlântica. Aquelas que são mais úmidas, como é o caso da Serra do Mar. Na Serra da Mantiqueira, por exemplo, a umidade diminui. Mas, tirando uma média, pode-se dizer que há uma grande bacia, uma imbrincada bacia hidrográfica, não é? Com grandes rios, como o próprio Rio Tietê, não é? O Paraíba do Sul e tantos outros, o próprio Rio São Francisco, não é? Que dão uma certa abundância hídrica a esse ecossistema. O regime de chuvas geralmente é abundante. Mais para o interior, você tem estações do ano mais marcadas, algumas estações mais secas, algumas estações mais chuvosas. Mas, na média, a pluviosidade é elevada, né? Aspecto flora, uma flora extremamente diversificada, muitas árvores de grande porte, geralmente formando um dossel, que é um conjunto de copa das árvores, né, lá no alto da floresta, um dossel compacto, tá? No subdossel, ou no subbosque, nós temos então uma grande quantidade de plantas de menor porte, plantas que se habituam, que têm adaptações para viver em ambientes menos iluminados, não é? Destaque-se aí as epífitas, como várias espécies de pteridófitas, várias espécies de orquídeas, várias espécies de bromélia. Isso seria bom citar, é muito característico da Mata Atlântica. Não custaria lembrar também da samambaia sul, tal do xaxim, né? Aquelas samambaias gigantes que são bem características também, tá? No item B, o texto faz referência às terras em declive que se estendem da Serra do Mar rumo a oeste. Rumo a leste, quais são os outros ecossistemas terrestres que são presentes?
Então, se você vier do interior do estado para o litoral, né, oeste para leste, você vai encontrar trechos razoavelmente grandes de cerrado. Tá? Indo ainda mais a leste, já descendo a Serra do Mar, você vai encontrar também restingas, trechos de restingas, que são aquela transição entre a floresta e a praia, né, e o litoral. Tá? Pode-se destacar também os manguezais, né, presente nos desaguadouros de rio. Tá ok? É isso. Questão que mistura bastante com geografia. Próxima questão. É aquela questão que apresenta um gráfico relativo ao progresso do número de casos de AIDS aqui no Brasil. Então, dá para perceber claramente pelo gráfico que no início da tomada de dados, 1990, havia muito mais homens com a doença detectada do que mulheres. A relação homens-mulheres era de 3,7 homens para cada mulher detectada com AIDS. Mas a gente percebe claramente que ao longo do tempo essa relação vai se invertendo. Então, o número de mulheres infectadas vai aumentando em relação ao número de homens. Até que a partir de um certo momento, a partir do ano 2000 especificamente, essa relação se inverte. Mulheres do que homens detectados com AIDS. Né? Depois, ao longo do tempo, a partir de 2004, essa relação se inverte novamente, mas nunca chega ao que era no começo. Há uma tendência ao equilíbrio, né, entre o número de homens e mulheres afetados. Tá? É justamente essa pergunta, desculpem, justamente essa pergunta do item A. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar a pergunta. Está aqui. No início dos registros e a partir de meados da década de 90, uma nítida tendência, como eu já comentei, o aumento do número de casos de mulheres infectadas. Tá? O item B faz a pergunta sobre que outras doenças podem ser transmitidas de maneira análoga à AIDS. A AIDS é principalmente transmitida pela via sexual e também pelo sangue. Tá? Há várias doenças que podem ser transmitidas pela via sexual. Nós lembramos da hepatite, né? Hepatite viral, tá? Nós lembramos de gonorreia, nós lembramos de sífilis, nós lembramos do vírus HPV, tá? São várias que você poderia citar, e até doenças causadas por protozoários, como a tricomoníase, né? No item B, então, está aí a resposta. E é bom lembrar também de algumas doenças causadas, ou melhor, transmitidas pelo sangue, como, por exemplo, a malária e o mal de Chagas. Tá ok? Então, está aí a questão número 3, vamos à questão número 4. Fala sobre a vacinação contra a gripe. Né? No item A, a pergunta é: compare como reage nosso organismo em termos de velocidade de resposta e quantidade de anticorpos produzidos em uma primeira e em uma segunda exposição do agente infeccioso. Então, um assunto bem batido, né? Trata-se da resposta imune primária, aquela que o seu corpo exibe quando você entra em contato pela primeira vez com o antígeno. É uma resposta o quê? Mais lenta, tá? E a concentração máxima de anticorpos no corpo é menor em relação à resposta imune secundária, aquela que o seu sistema imune exibe quando o antígeno entra no seu corpo a partir da segunda vez. Ela é mais rápida, não é? E tem uma titulação máxima de anticorpos bem maior. Ok? No item B, ao contrário de outras vacinas, a vacina contra a gripe é periódica, ou seja, mesmo quem já foi vacinado anteriormente deve receber a vacina a cada ano. Por que isso ocorre? A característica do vírus da gripe é ter altíssima taxa de mutação. Então, a cada ano, em todos os cantos do globo, novos vírus mutantes vão aparecendo. Laboratórios espalhados pelo globo, vão captando na população esses novos vírus, selecionando aqueles que se disseminam de maneira mais rápida, né? E produzindo, então, vacinas que são combinadas e a cada ano, então, essas vacinas devem ser aplicadas na população, que fica, então, imunizada contra esses vírus mutantes que aparecem. Uma coisa que se assemelha um pouco a antivírus de computador, não é? Tá ok? Questão também bastante simples. E a última questão número 5, gente, fala sobre as viagens de Darwin, especificamente no trecho em que ele passa pelas Ilhas Galápagos, né? Lá no Oceano Pacífico.
em que ele nota então que nas diferentes ilhas o arquipélago é formado por um grande grupo de ilhas e essas ilhas estão razoavelmente afastadas umas das outras. E elas acabam denotando ambientes diferentes, são ecossistemas de biomas diferentes, né? E nota-se então a presença de pássaros que têm bicos adaptados a cada situação. Então no item A, ele pergunta algo que tem a ver com isso. Por que isolamento geográfico favorece a especiação? Isolamento geográfico é quando populações de uma mesma espécie ficam geograficamente isoladas umas das outras. Ou seja, barreiras geográficas como rios, montanhas, etc., isolam, impedindo que haja migração entre essas populações. Com isso, o que acontece? Qualquer variação genética que ocorra em cada uma dessas populações não passa para outras por migração. Com o tempo, cada uma dessas populações tende então a acumular variações genéticas que são peculiares a cada uma delas, né? Não esqueça, variações genéticas ocorrem ao mero acaso, mutações, por exemplo. Então, a probabilidade de você ter mutações repetidas em diferentes populações é pequena. Com o tempo, portanto, as populações vão acumulando, cada qual, variações genéticas específicas e vão se diferenciando. No momento em que houver isolamento reprodutivo, que essas populações não conseguirem mais trocar genes através de reprodução sexuada, fala-se então em espécies diferentes. Então, isolamento geográfico é um fator primordial, importante, para que populações de uma mesma espécie se diferenciem geneticamente a ponto de passarem a ser classificadas como espécies diferentes. Ok? No item B, ele pergunta justamente sobre a situação dos pássaros, né? Explique qual relação existe entre a dieta e o comprimento dos bicos das aves diferentes, aliás, das diferentes ilhas do arquipélago de Galápagos. Então, a questão fala sobre fontes diferentes de alimento. Cada ilha, com as suas especificidades ambientais, oferece aos pássaros diferentes fontes, desde fontes como, por exemplo, frutos, sementes, até pequenos animais que devem ser buscados em locais estreitos. Cada ilha, portanto, seleciona diferentes tamanhos e formas de bico, claro, entre outras características, não é? Essa é a resposta do item B. Tá ok, gente? Então é isso. Tivemos, como eu falei, uma prova que provavelmente possibilitou que você tivesse uma pontuação alta, tá? E agora é só esperar. Um abraço, gente. Até mais.